Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Crosscast. Acredite se quiser, chegamos ao nosso episódio de número 63, 63º episódio, e eu dou aqui as boas-vindas a todos vocês que estão agora entrando conosco e se conectando no nosso canal para participar de mais um projeto hoje de lançamento de livro. Hoje Deus nos deu a graça e recebemos o autor de um livro escrito e publicado agora em junho de 2025. Estou com o livro aqui nas minhas mãos, está quentinho, saiu do forno agora, em absoluta condição de ser conhecido aí pelo Rio de Janeiro, né, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo. Eu vou dar meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você, eu não sei o horário que você vai estar acessando a nossa plataforma, mas quero convidar você hoje para o nosso 63º episódio com o tema Batistas, uma jornada de fé, liberdade e missão. O autor do livro, o pastor Fernando Machado, está conosco. O livro é esse aqui, não é? Livro de 153 páginas, são 4 capítulos, não é, grandes, 4 subtítulos grandes, são mais de, eu nem sei quantos capítulos aqui, a numeração, são 4 subcapítulos com vários subtemas. Ele vai trabalhando toda a história até os dias de hoje, um trabalho realmente fabuloso do nosso pastor Fernando Machado. Eu queria convidar você, então, a participar hoje do episódio, por quê? Porque o livro que vamos apresentar hoje revela uma rica trajetória da história, da espiritualidade do movimento batista. Nós vamos destacar nesse encontro de hoje os princípios centrais da fé batista. Vamos falar sobre liberdade religiosa, autonomia congregacional, compromisso missionário, ou seja, compromisso com a missão, é o tema do livro, né? Uma jornada de fé, liberdade e missão, é um compromisso com a missão. Quero apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Fernando Andrade Machado, o seu nome completo, né? Ele é pastor filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, é pastor batista. É formado em docência do ensino superior. É formado em teologia, administração de empresas e também história. Pastor Fernando é especialista em teologia e interpretação bíblica, além de gestão e auditoria de qualidade. Atua no campo ministerial também hoje como pastor na equipe de colegiado da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É professor de seminário, é professor do Seminário Teológico Batista John Huss e também do Seminário Batista Caxiense. É com essa ficha simples, né, mas de servo de Deus, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Fernando Machado e dizer para o pastor Fernando para ele dar as boas-vindas ao pessoal de casa e dizer da alegria, pastor. Levamos 63 episódios para ter o senhor aqui. Quanto tempo esperamos, oramos, eu me lembro que desde a pandemia nós queríamos fazer alguma coisa e não conseguimos. E hoje, por motivos, claro, que Deus deu tempo para o senhor terminar a sua obra, lançada agora em junho, né? Junho de 2025, Deus tem abençoado o senhor estar aqui. Seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, pessoal que está de casa. Vamos saudar a nossa equipe de casa hoje com a sua presença aqui. Carlos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a Deus ter esse momento. Como você bem lembrou, a gente tentou fazer esse encontro no período da pandemia, não foi possível, mas o tempo de Deus é sempre o melhor. Quero saudar a todos que vão assistir o podcast e espero que ao final desse papo todos se sintam encorajados em adquirir o livro e principalmente continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós vamos orar, pastor Fernando, vamos pedir a bênção de Deus e já depois da oração iniciamos esse programa. Nós vamos, avisando para a nossa audiência, nós vamos ter 3 blocos, né, distintos, né, primeiro, segundo e terceiro. Vamos fazer sempre assim 2 análises em cada bloco para contar um pouquinho da história do conteúdo e no final, né, lançar aí o desafio do pessoal para ler o livro, né, conhecer um pouquinho mais da sua própria história, a Identidade Batista, uma jornada de fé, liberdade e missão. Vamos orar? Oremos. Senhor, dá-nos a tua presença aqui. Muito obrigado porque abrimos neste momento, ó Deus, o nosso 63º episódio do podcast aqui da nossa igreja. E é uma alegria ter o pastor Fernando conosco, um autor,
ó Deus, experiente, professor, autor e pastor experiente, que nos publica um livro realmente muito precioso. Um livro bem detalhado, com boa percepção e com bons detalhes da identidade da história batista, especialmente do seu compromisso missionário. Que a tua presença possa fluir aqui, que teu Espírito Santo conduza tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá com a nossa equipe de produção hoje, Danilo, Ada, vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Fernando Machado, o senhor escreve um livro, né? Publica agora em junho. E a pergunta que não quer calar é: o que é que motivou o senhor a escrever Batistas de uma Jornada de Fé, Liberdade e Missão? Ou seja, em que momento da sua caminhada pastoral, né, sua caminhada como professor também de história, de seminário, o senhor desejou escrever este livro que está aqui nas minhas mãos? Então, Carlos, na verdade, antes de escrever o livro, eu sempre tive uma inquietação muito grande com essa questão, ao perceber que muitas pessoas do nosso meio desconheciam a história, o que diferenciava os batistas das demais crenças. Então, essa inquietação sempre existiu. E ao longo da minha caminhada cristã, eu estudei o assunto, escrevi alguma coisa, mas nunca pensando em escrever um livro. Nunca tive essa pretensão imediata. Até que surgiu o convite para lecionar na minha igreja, na época na Escola Bíblica Dominical, numa classe específica sobre doutrina, princípios e história batista. Então, naquele momento, eu preparei alguma coisa para que servisse de ferramenta para lecionar, ainda não pensando em livro e nada disso. Recentemente, um pouco mais recente, eu recebi o convite para ser professor do Seminário Teológico Batista Caxiense, e justamente na cadeira de História dos Batistas. Então, eu pensei que precisava fazer um material para os meus alunos, devido a... Nós temos muito material sobre a história dos batistas, farto material disponível. Só que eu entendi que eu precisava ter um material que atendesse à dificuldade de tempo de um aluno de seminário. Então, eu pensei, eu tenho que sintetizar alguma coisa e oferecer uma apostila. Então, a ideia inicial era a apostila. Era fazer um material para a pessoa poder providenciar uma cópia e estudar. Só que Deus, de alguma maneira, foi permitindo que eu fosse escrevendo, a coisa começou a tomar uma proporção maior e acabou nascendo o livro, porque ficou muito amplo para ser uma apostila. E aí, conversando com alguns pastores, apresentando a ideia, me encorajaram, e, inclusive até o nome, a gente ofereceu para as pessoas pensarem se o nome agradava, tal, se atendia à ideia que eu estava tendo, e graças a Deus está aí. O livro publicado pela editora Crescimento, e espero, né, que ele realmente atinja o objetivo inicial, que era oferecer uma ferramenta, um instrumento para se conhecer melhor a história batista. Que legal. Diante de tantos autores, né, que eu estava pesquisando aqui rapidinho, quantos autores já produziram material sobre a história batista? Foram muitos, né? Muitos. Conservadores, tivemos Reis Pereira, né? Beth Antunes, Restolho, né? Você tem obras clássicas. O pastor Israel Belo faz um trabalho muito bom na celebração do indivíduo, um livro excelente, né? Pessoas nem sabem, mas pastor Fausto também já produziu alguma coisa na área. Tem grandes nomes, né? E o senhor se sentiu aí habilitado a produzir. De alguma forma, o que eu achei interessante é que o senhor trouxe conteúdo novo, né? Foi para áreas novas, né? Especialmente a questão da missão, né? Atualizou, e isso é muito precioso. E com certeza o pessoal do seminário, a academia que está militando lá com o senhor na sala de aula e recebendo esse conteúdo, sai com uma boa base, né? Eu, na minha época, não tive acesso a um conteúdo bem formatado, como está aqui, né? Nas dinâmicas que estão aqui. Eu não tive, a gente tinha que pesquisar em mais de um livro, né? Para encontrar alguma coisa mais adequada. Agradeço muito a Deus pela sua vida, jovem pastor, mas que produziu com qualidade aí esse conteúdo. Pastor, a segunda pergunta é que o senhor coloca 4 grandes temas no livro, mas eu quero colocar a pergunta: por que o senhor coloca esses 4 grandes temas? Crenças abraâmicas, está no livro, né? As crenças abraâmicas, e o senhor começa com elas, né? Crenças abraâmicas, o Messias prometido, depois o senhor escreve sobre a igreja em Atos e a reforma protestante. A pergunta que faço é: como que esses antecedentes históricos, a crença em Abraão, o Messias prometido, a igreja em Atos e a reforma protestante no aspecto histórico, servem de antecedente
para contar a história dos batistas. Só acredito que era necessário colocar isso para contar a história dos batistas? Sim, é interessante essa pergunta pelo seguinte. Poderia muito bem ser mais um livro começando da história dos batistas, de onde o nome começa. Mas eu também percebi que era importante mostrar por que razão algumas crenças que posteriormente são ditas distintivas batistas nasceram da onde? Então, por exemplo, quando a gente fala da crença abraâmica, né, a ideia do livro é trazer o momento que o monoteísmo realmente começa a ser entendido pelo povo de Deus, e também a questão da aliança, né? Deus, de forma unilateral, decidiu fazer uma aliança com a humanidade a partir de Abraão, prometendo a ele que a partir dele seriam benditas todas as nações da terra. E isso se completa e se confirma na pessoa de Cristo. Então, no capítulo que a gente fala do Messias, o Messias prometido é o cumprimento daquilo que Deus havia falado para Abraão. E, por consequência, o outro capítulo que fala da igreja de Atos, dos apóstolos, essa igreja acreditava nisso, vivia isso, e via em Cristo Jesus o cumprimento disso tudo. E, por conta disso, ela tinha algumas características que vão permear o que depois os batistas vão defender com força. Eu acho fantástico essa questão da crença abraâmica, primeiro porque ela está compartilhada no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Essa é a mesma crença, ela está compartilhada pelo menos na visão abraâmica, sim. Agora, quando você coloca a abertura do monoteísmo, para mim, assim, vai um pouquinho mais longe, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, Gálatas 3:29, fala que a grande igreja de Cristo é herdeira dessa promessa espiritual. Gálatas 3:29. Então, quando entendemos a importância de compreender uma igreja que é herdeira desta promessa, por isso Paulo escreve Gálatas capítulo 3, eu acho fantástico o senhor ter começado por ali, porque o senhor faz apontar para a igreja, não só a igreja batista, mas a igreja como um todo, como a herdeira dessa grande promessa, né, de um Deus que tira as pessoas do politeísmo, né, do culto a vários deuses, convoca a adoração monoteísta a uma divindade só, e isso nos coloca no centro dessa história. Para mim, essa crença é fundamental. Agora, o senhor vai aí depois para o Messias prometido. O segundo aspecto que o senhor colocou, e aí eu pergunto, uma crença essencial, mas por que colocá-la como na base histórica quando a confissão é mais teológica? Então, para justamente unir o Antigo e o Novo Testamento e mostrando que a história sobre esse Cristo do início ao fim, e os batistas inicialmente tinham também convicção disso. Então, assim, eu percebi que era importante fazer esse link para que até aqueles que não são batistas pudessem perceber que a base bíblica ela refere-se a Cristo Jesus, do início ao fim. E essa igreja primitiva, que depois da Reforma Protestante se tenta voltar a essa forma original, ela tinha essas questões muito bem resolvidas. E talvez, assim, uma grande vantagem que acabou tendo no livro é exatamente esse link que você colocou, porque realmente traz luz àquela promessa cumprida em Cristo Jesus, seguida pela Igreja de Atos dos Apóstolos, e lá na época da Reforma tentando voltar àquela ideia original. Veja que nesse momento do Cristo, então, nós temos claramente a ideia de que se cumpriu o Messias prometido no Antigo Testamento, o ungido de Deus está entre nós, e essa crença nos dá a certeza de que a mensagem da igreja de salvação é anunciada num Salvador prometido, enviado por Deus, Filho de Deus. Isso tem toda a lógica teológica para consolidar o trabalho e a missão da igreja, não é isso? Isso. Agora, por que a igreja em Atos? Colocar esse terceiro aspecto aí dessa crença fundamental e colocar a igreja em Atos como sendo o fundamento e a fundação do trabalho de igrejas na Escritura. Por que o senhor fez isso? Então, por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha autonomia. A questão da igreja que tinha tudo em comum era uma coisa que era muito claro para eles, a questão de que eles tinham convicção que Deus enviava as pessoas para serem salvos, que está lá em Atos capítulo 2 com muita clareza. Não há como desconectar a história dos batistas com a ideia da igreja de Atos dos Apóstolos, que eu preferi, inclusive, chamar de Atos dos Apóstolos. Tentei não usar o termo primitiva, nem outros termos usados, justamente para forçar o leitor a pesquisar na Bíblia. Você vai perceber no livro que ele tem muitas referências às passagens bíblicas, nesses 3 primeiros pontos do livro.
E sempre com o mesmo propósito. Quando a gente fala de Abraão, do Messias prometido, da Igreja e da Reforma, é tentando mostrar que a linha do tempo ela tem conexão uma coisa com a outra, não são pontos distintos. E no final desses 4 blocos, começa a falar dos batistas, já pontuando que tudo que foi dito antes tem a ver com o assunto batista que nós vamos tratar. Mas a importância do senhor ter colocado Atos ali do terceiro aspecto, como crença fundamental de origem, e para mim aqui é essencial comentar isso, é que tem a ver com a fundação mesmo e com os fundamentos da nossa fé. Por quê? Como pastor, quando a gente estuda os princípios batistas, os princípios pelos quais nós estamos organizados e ensinamos e preservamos, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Quando fazemos uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, né, o livro da Escritura, nós encontramos lá no livro, por exemplo, o batismo de crentes mediante profissão de fé. Batismo consciente. Né? Você percebe que o aspecto que a gente hoje trabalha de credo-batismo está muito forte em Atos dos Apóstolos. Sim. A comunhão dos santos, né? A ideia de comunhão, que é serviço de ceia, pregação da palavra. O livro mais missionário da Escritura é Atos dos Apóstolos, narrando, né, todo o projeto missionário, as viagens em detalhes, não é? Os princípios congregacionais de autonomia e governo da igreja, o concílio para a solução de um problema está onde? Está em Atos. Exatamente. O modelo congregacional está em Atos. Então, eu não vi nenhum autor, posso estar equivocado, eu não sou o maior leitor de livros que a história ouviu falar, não tenho essa pretensão, mas o pouco que eu li, ninguém trabalha esse aspecto. E o senhor teve a preocupação de trabalhar Abraão, o início, a origem, que eu achei super interessante, o conceito de Cristo ungido Salvador, mas para chegar em Atos dos Apóstolos e colocar a igreja fundamental, analisando crenças fundamentais, batismo, comunhão, né, princípio congregacional, para não passar ao leitor a ideia de que isso aí, esses princípios foi uma reunião da Igreja Batista e decidimos. Não, foi um exame da Escritura. Exatamente. Perfeito. Fez um exame da Escritura para que a partir da prática, aí sim, da igreja primitiva, a igreja fosse restaurada nas suas ações. Eu creio que o senhor alcançou isso muito bem, não é isso mesmo? Graças a Deus. Pastor, e a reforma protestante? Eu creio que o senhor cita a reforma protestante assim, de forma direta, como influência direta das nossas crenças, da nossa ação, inclusive na gestação da igreja. O senhor coloca ali para mim a reforma protestante no contexto histórico imediato à fundação da igreja. É isso mesmo, né? A parte da reforma protestante, eu tento mostrar que o movimento da reforma, apesar de cada reformador ter um pensamento específico, eles tinham uma coisa em comum, que a gente chama até de 5 solas, né? Principalmente a questão da volta às escrituras sagradas. Então, a ideia de... que é a parte mais conhecida, talvez, do leitor comum, é a parte da reforma protestante que está no livro aí. Mas a ideia principal é poder mostrar que os batistas, eles são fruto da reforma protestante. Apesar que existem as teorias do surgimento, que a gente pode conversar mais adiante, mas a ideia do livro é mostrar que, historicamente, nós, de fato, somos decorrentes do movimento da reforma, porque era a ideia de voltar essa igreja lá de Atos dos Apóstolos. Apesar que alguns reformadores, talvez, um ou outro, não tinha exatamente essa ideia de que voltar à forma era exatamente como a igreja de Atos, mas no final era isso, era voltar a ter a comunhão dos santos, voltar àquela igreja que tinha preocupação missionária, a liberdade era algo que era muito caro para eles. Então, assim, o que o livro se pretende é isso. E eu espero que realmente, quando a pessoa terminar a leitura do livro, ela tem convicção que tudo isso está dentro do propósito de Deus. Deus, de alguma maneira, fez com que todos esses episódios convergissem para o plano que ele realmente queria. E os batistas são uma dessas igrejas. E a reforma protestante é crucial para definir aí caminhos importantes para a história batista, tanto batistas gerais quanto particulares. Né? Não vejo aqui de outra forma, né? A reforma influencia diretamente, tanto para a questão da autoridade das escrituras. Sim, e muito enfático. Né? A ênfase somente a fé, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, obviamente a rejeição aí da autoridade papal, né? Que naquele momento era pregado e difundido nas igrejas. O movimento da nossa história começa com a rejeição da autoridade papal sobre a igreja, contrariando todo esse tipo de ação. Então, eu vejo que quando o senhor coloca esses 4 aspectos, né? Abraão, Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos e a reforma, contribui muito já
para colocar uma linha histórica de quem nós somos Sim. como identidade e aquilo que nós rejeitamos, né? Exatamente. Na nossa história, na nossa prática, no nosso culto. Eu creio que é isso que a gente pode definir aí. Tem mais alguma coisa para dizer, pastor, sobre isso? Sim. E aí, quando começa a entrar no capítulo dos batistas, o leitor já está habituado, já está preparado para aquilo que ele vai... Mas com certeza. Vai ler. Se eu já estou aqui, imagino quem vai ler e quem tiver curiosidade está aí, né? Batistas, uma jornada de fé, né? Liberdade e missão. Vamos dar um intervalo, pastor, para o senhor tomar um copinho de água, né? Refrescar a sua garganta. O pessoal de casa faz o intervalo. Vou falar o seguinte para você. Se você está assistindo agora, segunda de manhã, né? Tá com a gente, vai lá na cozinha, estoura a pipoca, bota um queijo, volta. Depois do intervalo, a gente quer bater um papo com você no segundo bloco. Pessoal, intervalo, Danilo, equipe Ada, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Procurando uma contabilidade? Venha para Ribeiro Brum Contabilidade. Somos especializados há 25 anos contabilizando igrejas. Abertura de empresas, legalização e manutenção de igrejas, declaração de imposto de renda, departamento pessoal, dentre outros serviços. Advocacia trabalhista e previdenciária, inventário, venda e administração de aluguéis de imóveis. Entre em contato. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Olá, queridos, estamos de volta. Eu espero que você não tenha aí desligado. Pelo visto aqui, você não desligou, né? Vai subindo aí, vamos conectando. Faço um apelo para você, pega esse link agora do nosso canal do YouTube, divulga aí nas suas redes sociais, né? Divulga aí também no seu Zap, pega a lista de mensagens do teu Zap, fala coisa boa, né? Conheça a história batista, conheça a história da sua denominação, você é cristão, você é batista, conheça um pouquinho mais da sua história lendo Uma Jornada de Fé, Liberdade e Missão. Primeira pergunta que faço é se você já está aí ativando o sininho para seguir as notificações do nosso canal do YouTube. Já está inscrito do canal do YouTube? Por favor, inscreva-se. Pega no canal do YouTube, do lado direito aí tem inscrever, aperta o botão inscreva-se. Depois que você se inscrever, ativa o sininho das notificações. Você vai ficar sabendo de tudo. Toda vez que nós colocamos um episódio no ar, colocamos aí um recorte, né, um shorts para você verificar uma fala menor, uma coisa que marcou o programa, você fica sabendo. Segundo pedido também, não deixe de seguir a gente no Instagram. Nosso Instagram está lá, com um bom número de visualizações, não é? Muita gente visualizando os recortes, não é? Divulgando, né? Tem muita gente que posta e marca a gente lá também. Peço você para seguir a gente no Instagram e no YouTube. Qual é o nosso endereço? Bota o @ aí, Crosscast Oficial. Tá na tela, pessoal, Danilo, Crosscast Oficial. É um apelo para a gente fazendo divulgação, um apelo para que você seja um divulgador desse projeto. Dá trabalho fazer um programa como esse, dá trabalho. Pastor Fernando, por exemplo, veio de longe, né? Acorda cedo, vem de longe, se dedica, produz uma obra de 158, 160 páginas e fico me perguntando, por que estamos aqui? Para abençoar você, sua vida, sua igreja e seu ministério. Por favor, não deixe de seguir a gente no canal do YouTube e não deixe de seguir a gente também no Instagram. Vamos lá então, vamos para o segundo bloco, Danilo. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Fernando, fala-se muito sobre as principais teorias do surgimento das igrejas batistas. Em cada igreja que eu vou, a igreja crê de um jeito. Interessante, eu prego num lugar, e aí, nós somos anabatistas. Por quê? Eu fico assim meio assustado. Quem somos nós, né? Cada um tem lá suas teorias, né? Rastro de sangue, cada um segue um conto lá. Quais são, de fato, as principais teorias sobre o surgimento da Igreja Batista, pastor? Veja, e como esse contexto inglês, especialmente aquela ideia do separatismo inglês, não é? A perseguição dentro da Inglaterra, influenciou diretamente o nascimento da primeira Igreja Batista em Amsterdã, na Holanda. Isso. Essa questão da teoria, ela, durante muito tempo, imagino eu, que foi uma questão muito delicada para a nossa denominação. Eu falo imagino porque não tenho propriedade de tempo, de vida, para dizer além disso. Mas eu me lembro, Carlos, que quando eu era embaixador do rei,
que a literatura da denominação, ela tinha algumas questões que não definiam isso com clareza. Falava tudo e não falava nada. Sim. Então, isso também foi uma coisa que me motivou quando eu estava preparando a apostila, que a ideia inicial era ser uma apostila, era dar um norte sobre esse assunto, porque é muito difícil você não saber como começou aquilo que você segue. Então, assim, a teoria que durante muito tempo ela foi defendida na nossa denominação com mais força, me parece que era a ideia nem dos anabatistas, era a ideia do JJJ. Da teoria da sucessão apostólica, Isso. né? E era muito difundida pela obra do Rastro, traduzida no Brasil, Rastro de Sangue, do Carroll, né? J.M. Carroll. E, assim, essa tese, e eu sou historiador, é muito complicada para mim, porque ela diz que antes da reforma, esse povo com vários nomes, de alguma maneira, de uma forma sobrenatural, Deus preservou intacto. E quando a gente começa a perceber as razões para isso, a impressão que dá é que a defesa dessa teoria se dá por uma questão de querer valorizar a nossa denominação batista. Porque quando ela foi publicada pela primeira vez, especialmente no Brasil, havia um trabalho já dos metodistas, presbiterianos, enfim, todo mundo trabalhando, e talvez, só talvez, houve uma tentativa de mostrar que a gente tinha alguma coisa de diferente, um povo que não foi contaminado, porque os batistas são diferentes realmente em alguns aspectos das outras crenças protestantes. Bom, essa tese, essa teoria, ela precisa ser respeitada, evidentemente, mas não tem força historicamente. A outra teoria é a dos anabatistas, né? Houve um tempo que as pessoas falavam, se está Ana Batista, mudou para Batista. Todo mundo é Ana Batista. Alguns diziam, não, porque eles não batizam, então eles não aceitavam batizar, rebatizar, batizar criança. Enfim, na verdade, Ana Batista na história era um termo depreciativo, né? E todo mundo, em dado momento na Idade Média, na época da Reforma, que contrariava alguma coisa era chamado de Ana Batista. Então, no livro eu explico isso melhor. Essa tese dos anabatistas, ela também tem que ser respeitada. Né? Igual você falou, você vai num lugar, a igreja acredita numa forma, te respeita. Mas historicamente também não tem legitimidade. O único aspecto que vejo que tem contato é que, de fato, né, se registra na história que John Smith teve contato. Sim, sim. Ele teve contato e há alguma influência. Essas teorias não são excludentes. Em algum momento elas se encontram. Mas as diferenças teológicas aí entre os batistas e os anabatistas são significativas. Não são poucas, exatamente. Você pensa lá, pacifismo absoluto, rejeição de cargo público, cristologia. Meu pai, não tem como. Aí o conceito vai dizer assim, nós somos. Não somos. Não somos. Não somos. As diferenças são muito grandes, são, eu diria, latentes e precisam ser consideradas, que não haveria como você buscar uma influência e rejeitar tanta coisa assim, né? Você pesquisando historicamente, mas também analisando a parte teológica e doutrinária, você tem dificuldade. A outra teoria que não é muito conhecida, mas no meu trabalho de pesquisa eu tive acesso, é uma nova teoria chamada teoria espiritual, que seria uma quarta teoria, isso é mais recente, de um pesquisador chamado Jack. Ele fala que simplesmente aconteceu. Vamos resumir assim, espiritualmente Deus agiu e os batistas estão aí. E a teoria que historicamente tem mais sustentação é a teoria do a majoritária, né? É a majoritária, a teoria do separatista inglês. Mas majoritária agora, né? Agora. Eu vejo que depois de bastante analisar e tal, tanto pastores quanto igrejas estão consolidando, porque é a tese que se sustenta historicamente, inclusive documentalmente, né? Exatamente. Inclusive, me parece que a nossa denominação está mais à vontade para defendê-la. Ela está publicando isso nos seus sites, está colocando isso nos seus livros, né, e tal, reconhecendo de fato essa ação maior aí. E aí, só completando, por que ela de fato historicamente procede? Porque além de muito farto documental para provar isso, é a ideia de que nós partimos da igreja anglicana com John e Thomas Hales, né? Quando eles unem um grupo de pessoas e vão para Amsterdã. 1609. Isso. E lá começa aquilo que nós chamamos hoje de batista. É que então, né, século XVII, separatismo inglês, né, John Smith e Thomas Hales,
nós temos esse movimento, nós temos não só em 1609 Amsterdã, como em 1612, né, Londres, né? Isso. E esses dois movimentos ficam hoje muito mais conhecidos como a Igreja Batista que nós hoje conhecemos Inclusive, Carlos, participamos, né? Sim. Inclusive no livro, na parte que fala sobre a fuga para Amsterdã, está citando os nomes daqueles pioneiros. A gente conseguiu resgatar, e tem um pesquisador que fez esse levantamento. Sim. E o livro traz o nome dos pioneiros. Você consegue resgatar esses nomes ali, né? Não todos, mas a maior parte está listada ali. Que legal. Na questão de separatismo inglês, é importante pautar para a nossa audiência que a ênfase do separatismo inglês é a rejeição à igreja anglicana. Sim. Que muita gente fica na dúvida, separatismo por quê? De que fala que é só perseguição, né? De Kings, né? Do rei Tiago, né? O King James, o rei Tiago. Mas muito mais do que isso é a rejeição à igreja, que é, na verdade, o poder estatal ali naquele momento, né? Então, veja, o que se está buscando no separatismo inglês ali naquele momento, pastor, destacando, né? A pureza da igreja, a ideia de uma igreja de regenerados, né? Gente que nasceu de novo. A autonomia congregacional, esse é o ponto forte, eles não abrem mão disso. A liberdade, absoluta liberdade de consciência, é o que ele está naquele momento pregando, difundindo e vendo quem está se filiando e se chegando ao projeto crê na pureza da igreja, membros regenerados, biblicamente regenerados, espiritualmente regenerados e biblicamente batizados, né? Por isso o batismo por imersão, autonomia, o governo pela congregação e a liberdade de consciência. É esse tipo de ação que tá fazendo com que eles se nominem separatistas, eles se separam desse movimento. Porque Tiago, né? Tiago I, 1603 a 1625, decide perseguir a igreja e para não ser preso, não sofrer nenhum tipo de censura ou hostilidade naquele momento, eles têm que deixar Londres, né? Eles têm que deixar a sua cidade e irem no caso aqui, vão para Amsterdã. Sim. Né, para a Holanda, onde havia maior tolerância religiosa. Esse é o motivo, então, histórico da separação, não é isso mesmo? Isso. Não é um grupo de vaidoso que achou alguma coisa e foi ali, não. Eles estão sendo perseguidos mesmo, eles estão enfrentando um sistema de igreja que não concorda e vão buscar a pureza da igreja. Exatamente. E os batistas eram dois grupos separatistas, né? Tiveram diversos. Naquele momento são diversos grupos, né? Mas os batistas, que nós somos origem, né? Eles são um grupo que vai para Amsterdã, num ambiente realmente que naquele tempo era propício para isso. Nesse momento a igreja já repudia o chamado pé do batismo, né? Ela começa a não mais aceitar, como no catolicismo, né? E na igreja anglicana, o batismo de crianças. Sim. Eles entendem que não é mais pé do batismo, eles professam o credo do batismo, né? O batismo dos crentes, os que creem, né? Na confissão e para a salvação, né? E é interessante que o líder, sabendo que foi batizado na infância, batizou-se a si mesmo, né? Isso é uma história interessante. Ele batiza-se a si mesmo para iniciar a primeira comunidade batista ali na Holanda. Creio que é isso, né, pastor? Tem mais alguma coisa? Não, é interessante quando você fala do John Smith, né? Há um capítulo no livro também que eu falo sobre o divisionismo, né? E o John e o Thomas, que promovem esse movimento, eles também em algum momento se confrontam nas ideias, mas uma coisa eles têm em comum: a rejeição do batismo de criança, no caso, mas não é só por ser criança, é a questão do batismo consciente. A liberdade religiosa, que você já colocou, a liberdade de consciência, era uma coisa que eles não negociavam, e a igreja separada do Estado. Esse princípio é característico desde sempre. Sim. Isso eu acho que é importante também te destacar. E veja como o John Smith procurou discernir a igreja, né? Ele não só tem um contato com os anabatistas, mas como também ele faz uma aproximação estratégica com os menonitas holandeses. Ele estuda bastante a igreja menonita, né? E você percebe que, de alguma forma, uma ou outra prática bíblica ele conseguiu, né, pautar no conteúdo também. Ok, pastor, vamos lá. Quarta questão para a gente avançar para o nosso segundo bloco. Terminados aí essa questão das três teorias, né? JJJ, né? Sucessão apostólica, anabatista, né? As fortes, né? E o separatismo inglês, né? O movimento divisionista, o separatismo inglês, como marca aí da fundação da Igreja Batista. Na história batista, pastor, o divisionismo, essa ideia de separação, de dividir, né? Ou divisão em grupos menores, é uma marca. Eu vejo que algo muito comum, acontece muito nas igrejas batistas.
Como você enxerga o papel do divisionismo diante da autonomia das igrejas locais e da liberdade de consciência dentro da fé batista? Então, é um princípio nosso a liberdade de consciência. Então, assim, tem que pontuar isso muito... Liberdade de consciência sempre diante da autoridade da Escritura. Sim, sim. A Escritura, nossa referência. Mas o direito de você ter liberdade de pensar e, enfim, é uma coisa muito cara para a gente. Só que tem um efeito colateral. O efeito colateral é a possibilidade de divisões. E ao longo da história, desde sempre, dos batistas, isso é tão normal que, por exemplo, o John Smith, em algumas versões chamadas Smith, mas John Smith e o Thomas Hells, eles não deram nem 2 anos. Eles já estavam discutindo, no livro eu mostro isso, discordando daquilo que estavam seguindo. A ponto que o John vai se aprofundar mais com o grupo menonita e o Thomas Hells vai voltar para a Inglaterra e, de fato, vai manter aquilo que levou eles para a Holanda, no caso, para Amsterdã. E ao longo da nossa história, e não cabe aqui, não dá tempo aqui no programa, mas vários momentos houveram divisões entre nós e nem todas foram negativas. Porque se a Bíblia é a referência e há um ambiente de respeito, às vezes o que está acontecendo naquele movimento, às vezes é até um propósito de Deus, para a expansão da missão dele. E como eu disse no começo, quando você tem liberdade, você tem que conviver com a possibilidade de divisão, de entendimento diferente. Então, no livro eu trabalho bem isso, mostrando que não necessariamente é uma coisa ruim. Se Deus estiver no comando, pode ser algo positivo. O apóstolo Paulo, em dado momento, se separou da equipe dele. Em dado momento, Deus separa as pessoas para fazer o trabalho de outra forma. Então, se a gente entender isso, a gente consegue administrar a liberdade de consciência e não transformar aquilo num movimento exatamente o oposto que os batistas queriam, que era a liberdade religiosa de consciência e pensamento. Às vezes a gente percebe que que a gente quer ficar junto e às vezes estar muito junto para objetivos muito fora daquilo que Deus tem como plano, né? Eu vejo, por exemplo, a Torre de Babel, né? Você tem muita gente junta, unida num projeto que não era o que ele queria. Não é o que Deus queria. O que Deus faz? Para separar, ele cria identidade de língua, né? Deus separa com identidade. Quem se entendia um com o outro, pegou seu rumo, falou comigo, entendeu, montou um grupo ali e seguiu cada um o seu caminho. Depois você vai em Atos capítulo 2 e você volta com aquele monte de línguas lá, as pessoas voltam, mas o Espírito Santo unifica a interpretação. Eu vejo que a obra de Deus tem esses momentos em que ele precisa espalhar, e usou muitas vezes a perseguição para isso, né? Usou a perseguição, usou, no caso de Atos capítulo 15, usou a discordância, né? Usa para mandar... Você vê que Barnabé vai com João Marcos ganhar Chipre, é fantástico essa percepção, e Paulo vai com Silas ganhar o mundo, né? Então tem valor naquele momento. Afirmar que Cristo é o único Senhor da consciência não tem nada errado, né? É um absoluto, deve ser preservado. A ideia de interpretação pessoal e comunitária da Escritura é valoroso. Agora, inevitavelmente, poderá acontecer e que nessa ideia de que eu tenho liberdade, alguns vão, que ele também tem, eu tenho, vão se unir e podem necessariamente querer afastar-se de alguma divergência onde estão no sentido da interpretação. É muita igreja memorial hoje do Brasil, né? Esse memorial, desse memorial, daquele memorial, você pode ver que essa igreja, o memorial dela é a ruptura com algum tipo de trabalho anterior. Quase sempre nesses nomes estão na ruptura, na divisão de algum trabalho anterior. Eu vejo que, de alguma forma, a igreja cresceu, o evangelho cresceu, né? A denominação avançou também com seus projetos. É isso, né? Isso aí. O divisionismo faz parte da nossa história. E a gente tem que saber lidar com isso. E tentando fazer sempre o melhor possível para que a divisão seja, se ocorrer, seja para atender um propósito. Ela tem que ser em benefício, né? Em benefício da igreja, do crescimento e da valorização. E não da vaidade. Da interpretação da Escritura e da liberdade de consciência. E sempre a Escritura regra de fé e prática, porque desde sempre é um princípio nosso também. É um princípio nosso. Bacana. Pessoal, vamos para o intervalo, tá? A gente vai para o intervalo e, com tristeza, anuncio que depois é o terceiro e último bloco, o programa terminando. Intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, Crosscast, episódio 63, Batistas, uma jornada de fé, liberdade e missão. Estamos inaugurando aqui o livro do pastor Fernando Machado, lançado agora em junho de 2025, contando um pouquinho da história da nossa denominação. É a minha história, é a sua história como batistas brasileiros, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos para o terceiro bloco. Pergunta número 5, pastor, para a gente já começar a caminhar para o final aqui. Pergunta 5. Pastor Fernando, como você descreveria a identidade batista hoje? Como é que ela pode ser descrita? Qual é a nossa identidade? E comenta um pouquinho sobre a relevância disso nos dias de hoje. Então, a gente pode pensar que alguém fala, a igreja batista é diferente aqui, é diferente acolá, eu fui numa igreja que é assim, a igreja é diferente lá. Geralmente essa fala tem a ver com costumes, né? Com liturgia, com vestimenta, com forma de conduzir, questões de costumes da igreja. A doutrina pode ser que uma ou outra seja diferente em algum aspecto. Aplica mais isso, aplica mais aquilo. Entretanto, o que caracteriza uma igreja batista? E no livro a gente destaca isso. E que a pessoa poderia dizer, essa aqui é uma igreja batista. Primeiro, igreja que respeita e segue a Escritura Sagrada. Então a Bíblia a autoridade suprema da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia, ela... Única regra de fé e prática. Isso, se está claro naquela igreja, ela possivelmente é batista. Liberdade de consciência, né? O respeito, ninguém está ali porque foi forçado a estar, ou enfim, é voluntário, professor que está ali. É a autonomia da igreja local, isso é uma coisa que parece nesse tempo atual, e eu vou falar parece para não ser, não soar como uma acusação, mas há uma característica, um princípio nosso que é cada igreja ela tem autonomia na sua comunidade. Ela não só é autônoma, como é autossuficiente. Exatamente. E, às vezes, o modelo de outras igrejas pode estar sendo aplicado, e a gente respeita, mas é um princípio batista. Outro princípio característico batista também é a cooperação. É uma igreja, ela não vive num mundo isolado, ela coopera umas com as outras, né? Outra questão também muito importante, Carlos, e nesse tempo principalmente, é lembrar igreja separada do Estado. O que não significa que o cidadão, o membro, o batista que frequenta a igreja, ele não possa participar do Estado, seja com um cargo público ou um cargo eletivo, enfim. Não é isso. A igreja não se mistura com o Estado. Ela não deve ser controlada pelo Estado e nem controlar. Exatamente. Né? Ela não se pode nem pensar numa igreja estatal. Porque isso fere aquilo que provocou a fuga para Amsterdã. Eles estavam justamente combatendo esse domínio do rei James, o rei Tiago, e dos reis que antecederam também. Então, são distintivos nossos que não podem ser esquecidos. Então, eu diria o seguinte, que nesse tempo, para se identificar uma igreja batista, começa por aí. Se essa igreja tiver esses princípios funcionando, a gente pode começar a conversar e entender isso. E qual a relevância para esse tempo? Nós vivemos um tempo que as pessoas precisam perceber que o reino dos céus, o reino de Deus, que já começou em nós, ele é muito caro para a gente. Então, nós vivemos uma realidade que o Estado ele não pode sufocar a igreja e nem a igreja querer interferir no Estado, porque o nosso reino é outro. A gente prega o reino de Deus. A liberdade, porque a gente é um conjunto de pessoas que respeita quem pensa diferente. As pessoas precisam ver isso. Então, são dois pontos que eu estou destacando de que qual a importância da identidade batista para esse tempo. Para mostrar um modelo de igreja de Atos nesse tempo. Uma igreja que respeita o que pensa diferente e que as pessoas seguem não porque são forçadas a nada, mas porque entenderam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu destacaria também, pastor, a questão do livro, né? Uma jornada de fé, liberdade e missão, missões, né? A igreja muito forte, a igreja batista é muito forte e muito focada no evangelismo e missões. Isso ao longo do tempo. Ela não é só missionária, né? Ela é missionária e evangelizadora ao mesmo tempo. Focada no cumprimento da grande comissão. Veja nomes como William Carey, né? E tantos outros que marcaram
a nossa história denominacional batista como um projeto de igreja missionária. O princípio congregacional, muito importante revisar, muito caro hoje pela ideia de assembleia de membros. E vejo que muitas igrejas batistas hoje estão, de alguma forma, perdendo isso. Estão deixando isso num canto como se isso fosse um valor de prejuízo, não é? Muita gente falando atrapalha e tudo, e não é. A Assembleia dos Membros mostra claramente o respeito a quem nós somos, a ideia de que nós não temos clero e poder absoluto. Exatamente. Isso é muito precioso, né? Se o pastor, um homem humilde, um servo de Deus dedicado à igreja, respeitando sua liderança, sua diretoria, seu grupo de trabalho, com certeza o princípio congregacional vai ser muito valorizado, né? A ideia do batismo por imersão, destacada na pessoa do crente regenerado. Por que o batismo é um credo batismo, um batismo de crente? Porque tem que confessar Exatamente. A Jesus, ter consciência de sua fé e, obviamente, apenas o crente professo, né, que se apresenta em pública profissão de fé, após crer na confissão, fazer ali a sua confissão de fé, ele é batizado. Eu creio que esses princípios a gente pode passar de novo aqui, porque passamos rapidinho por eles. É importante, Carlos, até voltar à questão do batismo. O que a gente fala assim, não batiza criança. Não é porque é criança, não é isso. É porque precisa ser consciente. A ideia era essa. A igreja chega a batizar criança, né? 9, 10 anos, mas é criança. Mas ela confessa, ela tem consciência, por isso é importante. Bacana, destacado aqui, eu creio que o ouvinte entendeu aí os princípios e a importância disso na nossa identidade, né? Denominacional e na igreja contemporânea. Pastor, a última pergunta, né? Com tristeza, eu queria fazer mais umas 10 aqui, mas vamos terminar, né? A última é: o que você, como pastor e autor do livro, espera que os leitores sintam quando leem o livro? O que você espera que eles reflitam, que eles pensem, que eles analisem depois de ler um livro histórico como Batistas e uma Jornada de Fé, Liberdade e Missão? Então, a história batista é muito linda, né? Ela é rica. A ideia do nome era exatamente tentar já chamar a atenção da pessoa para isso. A fé, liberdade e missão. Mas, na verdade, Carlos, assim, o meu objetivo maior é que a pessoa entenda que não é sobre os batistas e não é sobre a gente. É sobre Deus, é sobre Jesus. Tudo que está no livro ali é para apontar para Jesus. Que Deus tem suas maneiras de agir e o povo batista é um instrumento do agir de Deus também. Então, a ideia do livro não é dizer que a nossa denominação é melhor ou é destacada, não. É um dos instrumentos que Deus usou e usa ainda nesse tempo, e principalmente respeitando que as pessoas podem pensar diferente, mas elas precisam entender através de nós que existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Que bacana, que coisa boa. Alguém pensar em história, né, com essa pureza bíblica, né, com essa espiritualidade, é algo, na minha percepção, fantástico, né? Com historiadores que eu entrevisto, eu converso, geralmente são mais históricos, mais frios, né? Tem muita essa preocupação, o pessoal ainda fala assim, a história fala por si mesma, né? Ela se escreve, né? A gente apenas lê a história, ela se escreve sozinha e tal, mas o senhor está falando de espiritualidade, de crescimento, de convencimento. Isso é muito bom. Pastor, agradeço muito o seu tempo, sei que deu trabalho o senhor chegar aqui hoje para a gente gravar esse programa, né? O senhor está lançando o livro aí também na Zona Oeste, né? A gente vai estar divulgando isso, espero que as pessoas da Zona Oeste venham ao lançamento do livro aqui na região e que Deus possa abençoar. Mas a grande proposta hoje é agradecer a sua vinda e eu quero passar para o senhor que, como nós aqui divulgamos livros, divulgamos autores, né? É um programa para discutir teologia a partir de literatura, né? Nós fazemos teologia, exegese, biografias também, fazemos biografias históricas. O Crosscast Biografia está fazendo muito sucesso, mas hoje é lançamento de livro histórico. E eu queria presentear o senhor com um livro, né? Legal. Um comentário bíblico exegético. Aí fica a dica de Eugene Merrill, né? É um livro da Vida Nova. Tá aí, ó, pessoal de casa. É um baita de um comentário. Todo o livro de Deuteronômio comentado versículo por versículo. Obrigado. Presentaço da editora Vida Nova para seu ministério e para abençoar seus sermões do Antigo Testamento. Obrigado. Quando pregar em Deuteronômio, né, fica aí a dica de usar o comentário de Eugene Merrill, né? Obrigado, pessoal da Vida Nova, que sempre manda coisa boa, ó, fechadinho, bonitinho, para ser entregue ao nosso convidado. Parabéns, pastor. O senhor merece sua participação hoje aqui. O senhor recebeu, conquistado aí esse presente. Eu estou aqui registrando que eu acabei de ganhar o livro também. Muito obrigado. Esse é meu, dedicatória é minha.
E se você quiser o livro, procura aí na Primeira Igreja Batista Campo Grande, Zona Oeste, você vai encontrar o livro também. Pastor, a sua consideração final ali na tela, câmera 3, agradecendo o pessoal que te assistiu, te ouviu nessa manhã de segunda-feira, que Deus abençoe, é a sua despedida aqui do nosso Crosscast, episódio 63. Câmera 3, encerrando. Obrigado pela oportunidade, agradeço a você que vai assistir o podcast. Eu espero sinceramente que você tenha ficado com vontade de adquirir o livro, continuar assistindo os podcasts e que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que a gente possa aprender a viver esses ideais dos princípios batistas, que é a liberdade de consciência, respeitar quem pensa diferente e, sobretudo, dos outros princípios, entender que a Bíblia é a nossa ferramenta essencial, a nossa regra de fé e prática, e que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Fernando Machado, obrigado à nossa equipe, Danilo, obrigado, Ado, o pessoal que levantou cedo, veio trabalhar com frio para poder abençoar a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Campo Grande, o nosso Crosscast. Pessoal, minha palavra de gratidão a todos vocês que têm feito desse programa um programa realmente significativo. Temos, graças a Deus, boas visualizações, boa audiência, bons comentários, boa avaliação e tudo isso para a glória de Deus. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele, eternamente. Amém. Episódio 63 foi para conta. Tchau, pessoal. Aguardo você no episódio 64. Até lá. Letrinha subindo, programa terminando. Tchau. Fique na paz de Deus. Boa semana. Bom culto na sua igreja no domingo que vem. Que Deus abençoe toda a prosperidade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Paz. Amém.